E aí, habitantes da diversidade, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o nosso último episódio dessa temporada do nosso podcast da diversidade. Hoje eu estou com 2 convidados super especiais aqui e eu vou convidá-los para poder se apresentar um pouquinho e a gente começar o nosso papo. Então vamos lá, Gabs, conta um pouquinho sobre você. Bom, sou Gabriel Romão, sou um homem negro, trans, de origem periférica, gordo, casado com a Dari, moro em Jundiaí e hoje eu estou ocupando o cargo de co-diretor executivo da TODES, que é uma organização sem fins lucrativos que visa a inclusão de pessoas LGBTI+, na sociedade como um todo, por várias vias, trabalho, pesquisa e várias outras formas que a gente pode contribuir. Perfeito. Muito bom. Eu sou o Paulo Rezende, sou o que cuida da estratégia do marketing aqui da diversidade. Também sou periférico, uma mesa bem periférica, gosto. Adoro quando a gente fala da nossa raiz pobre. Quebrada tá bom. É isso. Eu sou um homem pardo, cis, e estou aqui para poder complementar esse debate e aprender bastante. Muito bom. E também é meu marido, né? E o marido da Tamara, exatamente. Depois disso, muito presente. A gente podia ser quase uma mesa de bar. Isso aí. Então, tem até uma cerveja pro copo? Então, vamos lá. Vamos começar essa conversa falando um pouquinho da vivência. Acho que é importante a gente começar falando de onde você veio. Então, Gabs, queria te perguntar, o que você acredita que dentro da sua experiência de vida trouxe para dentro do mundo corporativo toda essa experiência diferenciada, essa parte periférica, essa parte de ser um homem preto, tudo mais, para as suas realidades e para as diferenças que você quer trazer para dentro do mundo corporativo e da TODES agora, né? Eu acho que a gente vive em um país onde 52% da população é negra e que, infelizmente, uma parte dela ainda está marginalizada, ainda está vivendo nas periferias desse nosso país, né? Mas, por outro lado, a gente tem um corporativo que, por muitos anos e ainda hoje, valoriza habilidades e vivências de pessoas brancas, que são os outros 48% da população. E aí, quando você olha para o corporativo, você vê nitidamente um conflito, né? Porque você tem um monte de gente querendo emprego, com várias outras habilidades, mas um corporativo valorizando só aquelas outras, o que a branquitude construiu como ideal. Acho que como mulher preta que eu fui e homem preto que eu sou, acho que eu trago um combinado assim, de vivências e fatores, né? Que vai além das soft skills e hard skills, né? O JP da New School, que tem um projeto super legal de levar conhecimento para a periferia, fala isso. Eu trago um real skill, né? Eu trago habilidades reais. Porque não existe nenhuma outra população que consegue mais lidar com o improviso do que a população periférica e a população preta. A gente vive na gambiarra, a gente vive no improviso, a gente vive... E é isso que o corporativo muitas vezes pede e que não encontra porque está contratando as pessoas normalmente erradas, assim. Então, acho que a minha trajetória, né, de vida, vindo do Grajaú, periferia de São Paulo, até hoje numa cadeira de liderança executiva, proporciona eu olhar para a estratégia, não só da minha empresa, como das empresas parceiras, de uma forma que considere e contemple outras formas de existir, que vá além da cisgênera, que vai além da branquitude, que vai além daquilo, né? Então, acho que eu vivi um pouco dos dois mundos, né? Fui da periferia para o corporativo formal, então trabalhei em empresas de tecnologia, empresas extremamente conservadoras, outras empresas. E hoje eu consigo, dentro da TODES, olhar um pouquinho para a sociedade e falar, tá, nós somos plurais e a gente precisa levar essa pluralidade para dentro do corporativo, para dentro de uma mesa de um podcast, para dentro de um programa, e como que a gente faz isso. E acho que é isso. Perfeito. Vou trazer a mesma pergunta para você, mas com uma pergunta extra. Queria que você trouxesse um pouco da sua vivência na periferia também, o que isso te traz hoje no dia a dia e o que você acredita que faz de diferença ter essa representatividade nesses cargos de liderança e de tomada de decisão nas organizações. Vamos lá. Minha realidade na periferia sempre foi assim, um filme de terror de baixo orçamento, né? Eu fui criado pela minha mãe, sozinho, desde os meus 2 anos e meio de idade. Tamara já conhece essa história de cabo a rabo. E, cara, mãe solteira, periferia, é aquele, assim, corre 24 horas por dia, sempre procurando tudo que caiba no momento que a gente está. Eu estudava, em média, de 3 a 4 escolas por ano.
diferentes, assim, se mudando sempre para mais próximo do emprego, um lugar mais barato e tudo mais. E eu fui exposto... sempre me disseram assim, você é pardo. E eu nunca fazia ideia do que era isso. Falei, tudo bem, aprendi. O que eu marco aqui, professora? Pardo. Então, tá bom, marcava. Não tinha muito essa noção. O meu pai é um pouco mais claro do que eu, né? Mas, voltando assim, a gente chega até a minha bisavó, que era preta retinta. Mas isso nunca foi um debate na família. Então, essa questão racial na minha infância nunca foi muito presente em mim. Porém, cara, em periferia você tem muita gente preta e eu tinha muitos amigos pretos retintos e era notória a diferença de vida que a gente tinha, né? De tratamento e tudo. E tenho várias memórias, assim, de um amiguinho que devia ter uns 4 anos tentando defender a mãe, que estava apanhando do pai o tempo todo e eu ficava me questionando, meu Deus, a vida de todo mundo é assim? Né? Eu passei por coisa parecida também. E tinha essa sensação de o nosso mundinho aqui ele é um mundo muito particular, porque eu tenho primos que têm uma vida completamente diferente e era bem comparável, né? É bem particular para o meu lado, né? A maioria dos meus amigos vivem que nem eu. E aí, saindo da periferia, eu acho que eu comecei a ter um contato com outro mundo, meus 9 para 10 anos, eu entrei numa orquestra, num colégio de elite, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu começo a ver outros mundos. Tipo, eu acabei de entrar na banda, e minha mãe me deu um saxofone de 12 mil reais. Nem sabia tocar, é para você aprender a tocar. E era tipo, meu Deus, é sério. Eu fui ter meu primeiro saxofone, eu tocava sax, sei lá, acho que com uns 15 anos, eu tocava desde os 9, formalmente em orquestra. Isso porque a família inteira fez uma vaquinha para poder comprar. Tem essa situação. E conforme eu ia andando para frente, né, fazendo esse processo de migração social, eu ia percebendo que a disparidade ia multiplicando, assim, não era nem somando, era multiplicando mesmo. E aí hoje, quando eu entro nas empresas, a gente para e fala, cara, é uma bolha. O povo não tem noção do que acontece fora desse mundinho deles, né? E tem muita gente que gosta de participar e ação social e tal. Você viu uma vírgula da história. Você não faz ideia de como é que está a realidade dura que ninguém quer filmar, que ninguém quer contar e que ninguém tem coragem de sequer conversar com os próprios amigos. Então, acho que no mundo corporativo hoje, eu tenho um olhar muito de permeabilidade, de até onde isso vai, essa ação. Vamos fazer um projeto, uma ação. E que muita gente olha e fala, nossa, que gigante. E eu reflito com as pessoas, eu provoco, mas até onde vai? Né? A gente quer apoiar socialmente para a galera sair da pobreza. Mas qual a sua definição de pobreza? Né? Não poder comprar um carro e uma casa, ou não poder comer. Né? Ou você está numa situação de violência doméstica porque você literalmente não tem para onde ir. Então, eu tento levar muito isso, esse questionamento. E para muitas pessoas, a minha história está muito longe de ser a pior que eu conheço. Tem muita coisa muito pior que a minha, mas ainda assim é uma história tensa. E essas pessoas ouvem minha história e acham que é tipo, meu Deus, que difícil. E eu falo, sim, difícil, mas tem muito pior. Né? E a gente, pensando em inclusão, tem que pensar nisso. E isso se manifesta de formas muito diferentes. Se eu estou falando sobre empregabilidade de mulheres, eu estou falando disso também. Porque eu posso ter uma mulher que está tentando ir para o mercado de trabalho, mas não tem as melhores qualificações, igual que você falou de, né, galera que tem grana, qualificação da branquitude e tal, mas a gente não sabe exatamente o porquê. E, às vezes, a nossa ação consegue começar um movimento de liberação, de libertação dessa pessoa. Então, acho que é provocar um pouco disso, do que é essa potência periférica, porque a gente está sempre no improviso. Todo mundo fala assim, nossa, você aprende tudo muito rápido. Eu falei, nasça pobre. Nasça pobre que você aprende. Tudo muito rápido. É isso, você tem que conseguir se virar. E aí, aquela história eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, vendendo piercing, anel, numa loja da minha tia. E o povo acha isso, uau, gente, nossa, eu vou trabalhar muito novo. Eu falei, claro. Superação. Nossa, eu odeio quando falam isso pra mim. Eu não queria superar não superei nada, até não superei até hoje. Tô aqui todo traumatizado até hoje. Pagando minha terapia. Trabalhando para pagar a terapia. É isso. Conseguindo traumas mais novos para pagar os traumas mais velhos, assim. Esse é o processo. Acho que é esse o caminho mesmo que a gente acaba passando do mundo corporativo. E aí, trazendo a minha própria história, é a mesma coisa, né? Eu passei fome várias vezes com minha mãe. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena e tudo isso acabou acarretando vários traumas também, mas que as pessoas veem como meritocracia, né? A pessoa passou por tudo isso, mas conseguiu chegar lá. E uma coisa que eu odeio é ser vista como essa
com essa visão meritocrática que as empresas querem construir em cima de corpos como os nossos, que conseguiram chegar em cargos de liderança. E aí eu queria perguntar isso para você. Como que você se sente nesse papel de liderança hoje? E como que você gostaria de ser a liderança do futuro, né? Como que você quer crescer e se desenvolver na sua carreira para poder realmente fazer a diferença e não ser, né, visto só como um exemplo meritocrático, e sim uma pessoa que está sendo representativa e tentando trazer outras pessoas para esses espaços. Esse discurso da meritocracia é extremamente agressivo, né? Porque ele nos violenta de muitas formas. A verdade é que a gente é um combinado de fatores que vão desde esforço, sorte. É um combinado de fatores que gerou nosso sucesso, né? Mas nós não somos regras, nós somos exceção. Eu acho que ser uma liderança por muito tempo foi um dos meus maiores sonhos. Eu acho que quem me conhece sabe. Eu sempre quis ser uma liderança porque eu entendo, e eu acho que isso se reforça hoje, que você, no papel de liderança, você pode ter algumas decisões que vão fazer a diferença. Mas eu também entendo que depende de onde você é essa liderança, para que você também não seja sempre o discurso da meritocracia, do corpo esforçado, olha, temos um token ali daquela empresa. Acho que o que eu penso hoje é que essa trajetória, quando a gente pensa em raça, né, e nesses espaços, ela vai precisa ir além da representatividade. Hoje, se a gente for olhar no mundo, eu sou uma das poucas altas lideranças transnegras do mundo. Uhum. Quer dizer que não tem mais ninguém competente no mundo? Será que não tem nenhuma outra pessoa trans preta que poderia estar nesse lugar? E mesmo ocupando o lugar de uma alta liderança, ainda falam, mas é porque é de uma ONG, né? Ué, ONG não tem que dar dinheiro, ONG não tem que produzir resultado. E essa realidade sua contesta essa coisa de meritocracia de cara, né? Se é meritocracia, cadê o resto? Então... e é isso, assim, eu tenho, por exemplo, eu sou um homem negro de pele clara. Então, eu tenho noção dos meus... não é nem privilégios sociais, não vou falar que é privilégio, vou falar que é... Acesso mesmo. Acessos, né? Passabilidade dentro do ambiente. E eu tenho uma família estruturada, um pai, uma mãe, o meu pai se esforçou. Então, eu tive acessos que fizeram com que eu quebrasse essa regra. Mas eu sou exceção, né? E aí, pensando que eu sou exceção, eu não posso me limitar a ser a pessoa, né? Só existir. Então, já que eu sou liderança negra trans, já fiz a minha parte. Beijos, vou viver a minha vida. Que acontece muito hoje, né? Exato. Vou viver a minha vida, vou viver meu dinheiro e tal. Não. Porque, assim, se eu quero... Eu no caso, quero ter filhos, mas poder não querer ter filhos. Mas se eu quero pensar que os meus... Eu penso muito nisso, que os negros e as pessoas da comunidade LGBT+, são a minha comunidade. E eu não quero que alguém tenha que esperar 30 anos para ser quem ela é. Sabe? 30 anos de sofrimento, assim, de tortura emocional eterna. Exato. Chegar ao ponto de você pensar numa situação de acabar com a sua vida porque você não consegue ser quem você é. Então, ou então, depois de transicionar, não ter tantas referências pretas no executivo para poder se inspirar. Então, eu quero ir além dessa posição de representatividade, quero ser intencional. Que eu acho que é o que as empresas deveriam minimamente fazer, sabe? Uhum. E além da tokenização, e além do marketing, porque às vezes tem mais budget para o marketing do que para a área de diversidade, né? Como a gente sabe. Eu não conheço nenhum exemplo que seja o contrário. Nem eu. Exatamente. E aí, enfim, e não ser intencional. Acho que hoje, como uma liderança da Todes, hoje, por exemplo, a gente tem o Respeito à Minha Identidade, que vai retificar o nome de mais de 750 pessoas trans e travestis no Brasil só em 2023. Cara, isso é muita gente. Isso é São muito. pessoas como eu. Eu só retifiquei meu nome porque teve um projeto parecido no ano passado. Eu fui intencional. Pô, a gente vai fazer um projeto social. E aí, a gente está trazendo projetos sociais, mas não precisa. Dentro do corporativo, a gente consegue fazer a diferença, né? Eu consigo, por exemplo, abrir vagas exclusivas. Eu consigo identificar ali, eu como liderança, consigo identificar se eu realmente preciso dessa skill aqui. Eu preciso de inglês mesmo. E não é baixar a régua, é adaptar a régua para a realidade da nossa sociedade. As pessoas têm a mania, mas eu vou baixar a régua e não estou sendo justo. Não, você está adaptando. A Tamara odeia essa expressão, baixar a régua. Tô baixando a Ela régua. detesta. Na verdade, é que levantaram a régua para branquitude. Exato. E nunca quiseram deixar a régua baseada na nossa sociedade, entendeu? Perfeito. Porque eles querem que só os brancos ocupem os lugares. Então, acho que como liderança negra, eu quero ser intencional. Em todos os lugares eu quero ser intencional. Eu quero, de fato, construir pontes dentro desses ambientes, porque eu acho que só com pessoas aliadas nós somos vários. Então, a gente só dá para mudar essa sociedade com pessoas aliadas, com pessoas brancas, pessoas cis. Mas precisa ser intencional.
Você precisa ter ali uma estratégia para aquilo. Não pode investir 5 milhões no marketing e dar 100 mil para a área de diversidade. Não se faz, gente, não se faz transformação na área de diversidade com 10 mil reais por mês, gente. Eu não sei se as empresas já sabem, CEOs de empresa, o budget de 10 mil reais não vai dar certo. E quando a gente questiona, é tipo assim, mas o que você quer fazer tanto assim que não consegue usar esse valor, né? Pra que essa exorbitância toda? Aí sai da reunião, pega um helicóptero, Aí 10 mil reais do budget da área. 30 mil cabeças na empresa e querem dar, tipo, 10 mil por mês. O que vai fazer com isso? Nada. Exato. Eu acho que as pessoas entendem, ainda olham. Eu acho que isso é uma técnica que a gente bate o tempo todo, diversidade como custo. E aí, quando a gente fala de raça, ainda é um custo. Ah, mas eu tenho negros na empresa, gente. Eu tenho até ali, ó, o Marcelo ali, ó. Só que em que posições que eles estão? A que custo eles estão nesses espaços? Porque boa parte dos meus amigos de alta liderança negra tomam, no mínimo, 5 remédios de tarja preta para sobreviver àquele ambiente hostil. Então, assim, você cria um ambiente hostil, você tem uma alta liderança negra, mas você dá liberdade estratégica. Você dá voz para essa pessoa poder dar opinião, né? Eu acho que... Aí senta na mesa, todo board ali, e você não consegue abrir a boca. Perfeito. Agora eu vou trazer um ponto que normalmente as pessoas têm medo de falar, né? Mas acho que é importante. Que eu ia cair. Não, acho que é super importante, porque quando a gente fala de espaços nas empresas, vagas afirmativas e tudo mais, a gente vai lá e cria. Vamos criar uma vaga afirmativa para pessoas negras. Beleza. Mas aí quando você vai fazer o seu censo demográfico, qual é a grande maioria dessas pessoas negras que você está atraindo e trazendo? Normalmente pessoas pardas, né? E aí a importância de trazer pessoas pretas retintas para dentro desses espaços, que normalmente é muito difícil de encontrar. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, foi assim que eu percebi. Eu queria trazer para você, PF. Como você vê isso? Estava feliz que eu fugi de mim dessa, porque eu não tenho freio para essa questão. Não, eu acho que é importante você falar a sua visão, depois o Gabs traz um pouquinho dele, eu posso falar um pouquinho também. Mas eu, como uma mulher negra de pele clara, eu sempre percebi que eu tinha muito mais passabilidade que a maioria dos meus amigos de infância, da adolescência e tudo mais, que são pessoas pretas retintas, que vieram da favela também, tiveram quase os mesmos acessos, mas a diferença era nosso tom de pele. E aí, como que isso também influenciou na vida deles até hoje, né? Então, para mim, trabalhar com a Educafro, desde que eu me conheço por gente, estar dentro desses espaços para abrir espaço para pessoas pretas retintas sempre foi muito importante. Eu tenho a meta de vida de um dia trabalhar numa empresa que eu vou conseguir abrir uma vaga afirmativa para pessoas pretas retintas, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso. Sim. Bom, vamos lá. Vou começar isso com um exemplo. Quando eu estava no ensino médio, era uma escola muito pequenininha, era uma escola particular de R$100 por mês. Foi a única que eu estudei, assim, pagante. E brincando em sala de aula, a gente desceu, todo mundo na escada. A turma tinha, sei lá, 15 pessoas, de tão pequeno que era o colégio. E pediram para eu carregar alguma coisa, e eu brinquei. Eu falei, vocês não podem ver quem é o mais preto da turma que vocês já pedem, né? Vocês são... Aí a diretora segurou no meu braço e falou assim, nunca mais fala isso. Falei merda. Você é lindo. Não fala isso. E aí eu pifei, né? Falei, eu acho que eu entendi alguma coisa errada. Você é linda, é clássico. Não, você é lindo, você é perfeito do jeito que você eu piquei, eu falei, não entendi. Não fala que você é preto assim. Tudo bem, saí, né? E eu sou uma pessoa parda, eu tenho mais melanina que tudo, eu não tenho um outro traço, né? Eu sou realmente uma mistura, Deus sabe de onde. Então, mesmo sendo uma pessoa morena, eu era um moreninho de praia, carioca, né? Queimado de praia, aquela coisa, vibe meio surfista, e todo o meu meio social não era, nem sequer... A minha família inteira tem uma prima minha, que também foi rodízio, assim, nasceu eu e ela, que somos mais melanina e tem um cabelo que dá uma ondulada. Mas de resto, não. Então, nunca fui tão misturado nesses espaços. E isso me fez perceber, depois de grande, que, cara, não é uma caixa só que as pessoas são colocadas de preto. Nunca foi e não há de ser. Eventualmente, talvez a gente consiga, mas eu acho difícil. E aí, vamos para a parte tensa. Eu acho que existe toda uma questão social, herança, sim, de um período escravagista e estética. Para que tipo de coisa eu posso usar essa estética de negro? Né? Quem é o negro que tem um corpo forte e musculoso? A gente tem aí registrados diversas histórias, que é Mandingo o nome que tinha até um filme que falava sobre isso, que eram os homens negros que eram muito fortes e tinham essa coisa, esse apelo sexual. E as mulheres ricas compravam eles para satisfazer elas. Né? Então, era uma feira de negros e eles iam dividindo por atribuições.
E aí todo o processo de miscigenação que a gente passou e passa até hoje vai dando esses acessos, esses, de fato, talvez privilégios, e a gente começa a se refletir. Será que ainda até hoje a gente convive com as pessoas que têm um apelo estético pra gente? Na minha opinião, sim, tá? Quando eu vejo uma pessoa que eu olho e classifico ela bonita, apesar de ser uma pessoa negra, ela tem mais facilidade para entrar e ficar na empresa. De acordo com, né, a minha visão de beleza. E aí a gente começa a ter essa disparidade que a Tamara falou, que é, não, eu tenho várias pessoas negras, mas a maioria é de pele clara, porque me é mais confortável, mais bonito. Né? Tanto que a gente tinha essa coisa do cabelo cacheado e crespo como ele é uma coisa muito nova. Ou você alisa ou você não alisa. Então, calma aí, se o alisar é um fator decisivo, a gente tem um fator estético. Quando a gente fala de corpos gordos e corpos magros, é um fator estético. E a gente vai acumulando esses fatores que, para mim, são muito baseados no interesse que as pessoas têm, consciente ou inconsciente, em relação a isso. E aí as empresas não gostam de ter essa marcação e é capaz de ter até um discurso de inclusão, né? Você está querendo dividir as pessoas? Sim, nesse caso, sim. A gente tem que dividir a posição que cada pessoa consegue ocupar e que não consegue e ver que isso não é um fator delas, é um fator interno das empresas. Então, ter essa questão de botar pessoas pretas retintas é você incomodar um certo privilégio estético que as pessoas criam. Aonde que eu vejo muitas pessoas pretas retintas? Numa obra, na rua. Nem garçom a gente vê mais tanta pessoa preta retinta. Na cozinha você ainda vê. Na limpeza você ainda vê. Né? Então, eu acho que elas não querem ter que conviver com essas pessoas que passam essa informação de acho que aqui não é o seu lugar. Como já foi, né? Para pessoas de pele clara também já foi assim um dia. Né? Então, a gente está comendo por etapas. Mas eu sempre vou votar que é esse princípio de interesse estético da convivência que essas pessoas têm. E por isso tem essa trava de pessoas retintas assim. Porque vai juntando todos os preconceitos, né? De habilidade, de capacidade, etc e tal. Acho que é um combinado de fatores. Assim, É, né? bastante. A gente pensa no embranquecimento da população e o projeto de embranquecimento da população, pessoas pardas, elas ainda, como eu, por exemplo, minha mãe branca e meu pai negro, né? De fato, os meus primos que vieram todos de uma família retinta não tiveram metade do acesso que eu tive. E eu sou combinado do quê? De uma pessoa branca, de uma pessoa negra. E aí a gente vem um histórico de um embranquecimento da população, onde pessoas pardas passaram a ter uma passabilidade, deixaram de ser lidas como negras, foram lidas, principalmente a mulher, como morenas, e morena é aceitável. Uhum. Eu era morena. Falava pra você, não, você é negra. Meu pai falava, ele joga na minha cara até hoje. Você é negra? Eu falava, não, eu não sou negra, eu sou morena. Porque o morena era aceitável. É. O morena era a Sônia Braga, entendeu? Morena era a Thaís Araújo, morena. E aí eu acho que depois, nos últimos anos, a gente vem conversando um pouquinho, né, discutindo um pouco mais sobre raça, e se percebeu que o fato de você ser morena, você não era nem tão branco para ser branco e nem tão negro para ser negra. A Nath Montebello fez um TED Talk agora sobre isso. E aí você fica naquele limbo. Então, quando você conquista, você é branco. Uhum. Você chega lá. Agora, quando você morre, você é pardo e você entra para a estatística. A Sueli Carneiro falou isso no podcast com o Mano Brown, né? A maior quantidade de pés mortos no necrotério são de pés pretos, de pardos. Né? O Brasil é feito de pessoas pardas. E aí tudo isso traz uma zona, né, onde você não vai nem aqui nem lá, mas também te coloca ali em situações de racismo. Se você tem uma passabilidade menos, você tem menos passabilidade mais, mas te coloca ali na zona. Por outro lado, eu sou casado com uma mulher preta retinta, que é uma liderança de uma multinacional brasileira. E eu vejo o quanto ela se esforça o dobro do que eu. E eu tenho clareza aqui, viu, gente? Eu tenho clareza que ela se esforça. Essa mulher ela começa a trabalhar às 7h30 da manhã e para de trabalhar depois das 7 da noite. Eu lembro daquele final de semana que a gente passou junto, ela não parava de trabalhar, gente. Porque ela consegue ser pior que eu. Mesmo o chefe dela falando, chega, por hoje chega. Não, porque ela entende que para ela ocupar aquele espaço, porque desde cedo ela ouviu, você tem que ser melhor do que todo mundo. Só que isso vai gerar uma exaustão emocional, vai diminuir o tempo de vida dela, inclusive. Então, assim, quando a gente fala em ocupar esses espaços, a gente também tem que entender todos esses recortes e as demandas das pessoas, né? E aí, de novo, não podemos nos colocar em caixinhas. Não dá. A gente precisa dividir, sim. Eu vou fazer uma vaga afirmativa.
de novo, né? A miscigenação no Brasil é super complexa. E aí eu Ela não vou entrar nesse... Ela tem 900 camadas. Eu não vou entrar nesse espaço, porque vai ser complexo. Mas ela é super complexa. E aí, quando a gente olha, de novo, a hierarquia de opressão social no Brasil, a gente tem um número lá embaixo, que são as mulheres pretas, retintas, trans, travestis, mães, enfim. É a mulher preta lá embaixo, retinta, que está se ferrando. E aí as empresas não estão fazendo nada. O homem preto retinto que está se ferrando. E eu concordo com você que tem uma estética, né? Porque mesmo quando ela ascende e ocupa determinados espaços, qual é o corpo que vai ocupar esses espaços? Dificilmente é o corpo com deficiência. Dificilmente é o corpo gordo. Né? Por exemplo, será que se eu fosse retinto, eu seria uma liderança na Todes? Na Todes eu acho que sim, porque a gente trabalha com isso. Mas será que teria chegado assim, será que eu teria nesse chegado, tempo, dessa forma? Porque antes de chegar na Todes, eu fui sênior em várias empresas. Será que eu teria tido esses espaços? Porque eu fiz pedagogia, eu não consegui estagiar em escola. Nunca fui chamado para um estágio. Eu fiz PUC, uma das melhores universidades do Brasil. Caramba! E eu nunca fui chamado. Porque eu era mulher, gorda, negra e lésbica. Que escola que me queria? O meu primeiro estágio no contratado foi uma mulher preta que me abriu a porta. Nunca mais vou esquecer, Regina Estima o nome dela. Foi ela que abriu a porta para mim e ela mudou minha vida. Imagina se eu fosse retinta, do Grajaú, retinta, pobre, gorda. Poxa, aí você tá... Então, eu acho que sim, a gente tem que ser intencional. Por exemplo, eu como pessoa parda, né? Pessoa negra de pele clara. De fato, depois dos dreads eu ganhei 2 tons, eu brinco. Porque também tem isso, né? Eu já alisei o cabelo por muito tempo. Aí meus amigos brincam, você foi ganhando tom conforme você foi mudando o cabelo. Aí, sempre agora assim. as pessoas me olham... As pessoas percebem um dread muito diferente. Muito. E assim, eu acho que tem que ter... A gente precisa... E aí, de novo, a gente fala toda hora para as pessoas cis e brancas que você precisa reconhecer seus privilégios. Cara, você como uma pessoa parda precisa também se colocar nessas situações, sabe? De reconhecer o seu privilégio. Eu vejo um monte de gente em vagas afirmativas que, beleza, você é parda, mas você é lido e tem uma vivência branca. E aí você vai lá e se candidata para essa vaga e tira as chances de uma pessoa preta retinta. Cara, que intencional você está sendo na sua prática social para poder transformar essa sociedade para os seus mesmo, sabe? Assim, eu por muitos anos não me candidatei a cotas, né? Porque eu achei, na minha cabeça, eu era morena. E aí eu, teoricamente, não tinha direito às cotas. Loucura, né, gente? Mas, enfim, não me candidatei e tal. Hoje eu me candidato. Mas quando teve um processo seletivo que estava eu e uma pessoa retinta, eu abri mão. E eu sabia quem era a pessoa, porque a gente conversava, o mundo preto é muito perto. Assim, São Paulo, todo preto se conhece, ou conhece alguém que conhece, é uma coisa incrível. Sim. Ainda mais LGBT+. E eu sabia que ela estava na vaga, e eu desisti. Não é que eu não quisesse a vaga, eu queria pra caramba, era uma vaga, uma puta oportunidade, mas que irônico, né? Eu estar aqui falando, se eu não considerasse desistir dessa vaga. E não desisti porque eu não me achava bom, e nem porque eu não achava ela boa o suficiente. Muito pelo contrário. Porque a pessoa que estava fazendo era uma pessoa branca, cis, e que não tinha noção. E eu conversei com ela. E aí, o que você acha? Ela falou, faz o que você se sentir confortável. Eu falei, você vai se sentir ofendida, alguma coisa? Tive toda uma conversa. E aí eu decidi declinar da vaga. Porque a vaga era uma vaga afirmativa para mulheres negras. E ela era atravessada por mais vivências que eu. E eu fui intencional na minha prática. E hoje ela é uma puta pessoa, assim, ela é muito melhor que eu, inclusive, ela já tá fazendo meu trabalho. Mas simplesmente eu fui intencional na minha prática, cara. E é isso que a gente tá falando, ser intencional. Decidir que lugares ocupar, quando ocupar e como ocupar, né? Isso bate super de frente com o que a gente fala sobre a própria comunidade LGBT, né? Se a gente que faz parte do mesmo grupo não se apoiar, fica muito mais difícil a gente conseguir chegar nesses espaços. Então, super importante esse ponto também. E aí, eu queria aproveitar esse ponto para poder falar sobre hackeamento de sistemas, né? Acho que, como pessoas periféricas, principalmente, que nunca tinham contato com o mundo corporativo e tudo mais, a gente precisa sempre estar à frente e conhecer os espaços que a gente está para conseguir realmente crescer e se desenvolver. Então, queria te perguntar, Paulo Fábio. Para mim? O que você acha que é crucial para conseguir hackear o sistema hoje, sendo pessoas de recorte de diversidade? Cara, eu acho que é a conversa que você tem na frente do espelho. Para ser bem honesto.
Eu acho que não tem uma técnica, não tem um livro, não tem um podcast, não tem um autor, não tem nada que vai te mover mais para frente do que você olhar e entender quem você é, de onde você veio, o seu processo. Quando bate aquela cara, não fiz o intercâmbio, velho. Putz, eu realmente sou uma pessoa burra, né? Se eu tivesse... Não, é acabar com essa conversa. E a minha psicóloga uma vez ela me ensinou, ela conversa com você como se você fosse outra pessoa, assim, na sua frente. E fica igual um maluco, fico, mas funciona. E teve um episódio que, assim, tava dando tudo muito errado e eu lembro de falar comigo mesmo e chorar. Eu falei, isso aí, Leque, você viveu mais um dia, você fez o máximo que deu, o máximo que pôde, tá tudo certo. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova luta. Então, eu acho que a gente, às vezes, pode se iludir muito com o mundo corporativo. Quando a gente vê uma coisa, nossa, uma vaga afirmativa de pessoas negras, de pessoas pretas, de pessoas LGBT, fala, putz, é isso que eu precisava. E você entra lá e dá de cara com uma realidade bem inesperada. Né? Se a gente não tem essa estrutura interna, a gente não tem esse certo preparo, o baque é muito forte, cara. Né? A quebra de expectativa e tudo isso. Então, eu acho que ter consciência, ter autoconhecimento de você, da sua realidade e saber valorizar as coisas. E as coisas que você viveu, né, nessa jornada periférica. Eu digo isso, e Tamara está aqui de prova, eu sou péssimo nisso. Né? Todo mundo me olha e fala, cara, você sabe muita coisa. E eu não vejo assim. Eu me vejo como um periférico que foi se fudendo e aprendendo no caminho, capotando e não chorando com ralado e cheguei até aqui. Né? Então, aí eu começo a questionar. Falo, cara, será que essa é a percepção que eu deveria ter de mim? E como que essa percepção me impacta? E aí, enquanto uma pessoa que tem um TDAH bem, assim, implicante, eu tenho uma facilidade de me desmotivar muito grande. Então, num tropeço desse, minha motivação, ela cai, assim, fodida. E aí eu tenho que parar e falar, calma aí. Qual a margem que eu estou balizando tudo isso? De que momento? Será que eu tenho que ser o melhor 200% do meu tempo, o tempo todo? E aí fica uma voz, sim, você tem. É a sua obrigação. E outra fala, tá, tudo bem, vamos ser amanhã, então. Hoje a gente deita e não faz nada e amanhã a gente tenta sobreviver. Então, acho que é isso, porque as regras dentro do corporativo elas vão mudando de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Você pode ter uma diretoria, uma liderança, direta ou indireta, que é mais afim do tema. Então, você tem que saber dançar vários estilos de dança diferentes dentro de uma empresa só. Mas o único fator que eu acho que acompanha todos é essa sua habilidade de planejar o passo que você vai dar. Né? Com quem eu danço mais rápido, com quem eu danço mais lento, com quem eu não danço em momento nenhum. Quem eu convido para dançar. Eu acho que é muito disso. E ter essa questão positiva em frente ao espelho, para mim, pelo menos, na minha vivência, minha opinião, é o fator primordial para a gente conseguir hackear o sistema. A gente entender que aqui tem uma brecha, aqui tem uma oportunidade, aqui tem um risco, e você tá bem de jogar o jogo nessas regras variantes. Legal. Quer trazer alguma coisa, Gabi? Eu acho que hackear o sistema é a palavra, é o termo mais utilizado nos últimos tempos, em 2023, 2022, assim. Porque para hackear, eu acho que hackear o sistema significa primeiro ocupar espaço. Ocupa esse espaço. Assim, vai lá. Ah, mas falaram que eu não... Ah, eu acho que meu inglês não é tão... Eu falo isso com minha esposa. É isso. Acho que meu inglês não é tão bom. Fica cantando todas as... Eu faço a mesma coisa. Aí eu falo, vai lá, ocupa esse espaço é seu. Esse espaço sim foi seu, só te foi tirado, mas é seu. E acho que hackear o sistema é se apoiar. Você nem precisa amar alguma pessoa. Você não precisa amar, gente. Não precisa. Mas abre porta para ela. Tá tudo bem você não amar aquela pessoa. Não precisa ser seu melhor amigo que vai frequentar a sua casa, vai tomar cerveja com você, vai tomar café, vai alguma coisa. Não é criar um nepotismo também, né? Não precisa, mas assim, se permita conectar com outras pessoas e abrir porta para essas pessoas e entender que estou fazendo bem. Eu estou hackeando o sistema, e aí quando você pensa em hackear, né? O que é hackear? Você entra no sistema e se apropria dele. Você só vai conseguir se apropriar do sistema corporativo se for unido, se for com outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Porque se você for o único negro da empresa, se você for a única liderança da empresa, você vai cair. Agora, se você entrar, abrir porta para um, abrir porta para outro, mentorar um, mentorar o outro, daqui a pouco você vai ver que vai ter vários negros ali. E você acha que existe uma falta muito grande disso? Em pessoas de recorte no geral? Eu acho que existe, sim. Não existe uma frente unida estratégica. Sim, porque a gente foi criado para isso, né? Quando você pensa até mesmo na constituição de família durante a escravidão, o negro era para procriar e saía andando, né, pelas fazendas, né, ali onde eles eram escravizados.
E a mulher ficava naquele lugar, as crianças cresciam e tudo mais. Hein? Assim, acho que o livro da... Ai, como é que é o nome dela? Da Bell Hooks fala que a gente não aprendeu a amar. A gente não foi concebido socialmente, principalmente pessoas negras, para amar. E aí essa escassez, essa falta, essa dificuldade social que foi criada para o nosso amor, para o nosso afeto, faz com que a gente ainda, infelizmente, precise construir esse afroafeto. Eu acho que até o afeto LGBT+, sabe? Porque tem uma quebra dentro da comunidade LGBT muito forte. Muito forte. Quais são os corpos que, por exemplo, vão estar amanhã em cima do trio da parada? Amanhã, do 23, né? 11 de junho de 2023, liguem a TV, quais são os corpos que vão estar lá em cima? Provavelmente branco. Quem serão os alvos das câmeras, até tirando do trio, né? No chão, assim, quem serão os alvos das câmeras da mídia? Exato. Que vão jogar pra gente? Então, assim, a gente, infelizmente, vive uma eterna escassez do tipo, se eu ajudar a pessoa vai me derrubar, não sei o quê. E a gente também vive essa coisa do amor, de construir o afeto pelo outro. Eu, Gabriel, tenho como prática intencional abrir espaço. Se eu puder abrir espaço para Tamara, se eu puder abrir espaço para você, eu vou abrir. Conheci você hoje, nem sei se você é uma boa pessoa. Espero que seja. Mas assim, se eu puder abrir, porque você já vai estar ocupando aquele espaço. Ocupando aquele espaço, você vai hackeando e vai contaminando, é igual um vírus. Então, assim, eu acho que, sim, tem muita dificuldade, mas não acho impossível, não, tá? Acho que todo mundo olha os Estados Unidos e fala, nossa, os negros lá se unem. Mas é outro tipo de colônia. É outra realidade. Ninguém saiu de lá sem terra, não sei o quê. Sim. Eu acho que vai acontecer. Sabe por que eu acho que vai acontecer? A primeira noção de comunidade que eu tenho é a favela. Não tem lugar que... Tem fofoca? Tem pra caramba. Tem intriga. E até é super bom. Até falei pra minha esposa, sinto saudade de morar na comunidade, porque tinha vida. Todo dia tem entretenimento diferente. Já fica na janela. Eu sou geminiana, adoro aquela fofoca. Mas a comunidade se ajuda. Sim. A comunidade se ajuda. Então, eu acredito muito nisso, da possibilidade da gente criar esse senso de comunidade dentro dos outros espaços. E, para isso, a gente nunca pode esquecer a nossa essência. Não pode esquecer de onde a gente veio, independente de para onde a gente vá. Porque se a gente se perder no meio do caminho, a gente não vai estar hackeando o sistema. A gente só vai ser mais um corpo caído quando acabar tudo ali e já tiver sugado tudo que tem que sugar da gente. Perfeito. Eu sinto super isso porque agora que eu também estou ocupando cargos de liderança, normalmente eu estou sozinha, né? E aí eu olho para o lado e eu me sinto tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque ninguém nunca vai concordar com as coisas que eu acredito, né? Então, a importância da gente conseguir crescer e fazer outras pessoas crescerem junto com a gente para realmente fazer a diferença acontecer. E aí, na sua fala, eu identifiquei uma coisa que seria legal para a gente trazer, que é sobre interseccionalidade, né? O que você acha que há de diferente da época que você era uma mulher preta e agora como um homem preto dentro dos espaços corporativos? Você sente que tem muita diferença? Qual é essa diferença e como você se sente com tudo isso? Nossa, totalmente diferente. As pessoas me ouvem. As pessoas me ouvem, cara. É muito louco você chegar em algum lugar e alguém te ouvir. Tipo, alguém prestar atenção no que você está falando. E eu acho que quando eu era uma mulher preta, eu primeiro que nunca achavam que eu era a pessoa responsável por aquele cargo. Eu era customer success. Eu chegava para a reunião, ninguém achava que eu era a pessoa CS. Então, tinha isso. As pessoas não me ouviam adequadamente. Eu não podia manifestar afeto na rua com a minha parceira, porque eu podia ser violentada ou num samba, alguma coisa. E eu acho que, principalmente, as pessoas já pré-julgavam aquilo que eu poderia falar ou poderia expressar, alguma coisa assim. Então, a partir da minha estética, principalmente. A minha roupa contava muito. Se eu estava mais feminina, eu era uma pessoa. Se eu estava mais masculina, eu era outra pessoa. Se eu estava com acessórios de origem de matriz africana, eu era uma pessoa, sabe? Era muito julgada pela minha aparência. Acho que agora eu tenho uma passabilidade muito grande também. Eu tenho plena consciência disso, que eu tenho essa passabilidade. Mas como homem, eu ocupo a sociedade de outro jeito. As pessoas me veem de outro jeito. Tipo, é o Gabriel que está chegando. É o homem. As pessoas ficam em silêncio para me ouvir. As pessoas... eu sou assertivo, eu não sou grosso. Eu sou... Sabe? Eu sempre sou do mesmo jeito, gente. Eu sou do mesmo jeito. Eu sou gentil, mas eu sou assertivo também. Mas antes eu era grossa, né? Hoje eu sou profissional. Então, assim, a forma como... Hoje eu posso manifestar... Gente, uma coisa muito doida. Sair com a minha esposa, beijar a minha esposa e ninguém falar nada. Não ter um olhar estranho. Não ter um olhar estranho. Olha que loucura. Eu vivi essas duas coisas, assim. Então, acho que
o antes e o agora, eles mostram descaradamente aquilo que eu já vivia e aquilo que a teoria diz, né? Que a sociedade trata diferentemente corpos negros, corpos no geral, mas principalmente corpos negros. Mas eu também sofro mais de outro lado da polícia. Eu sou mais parado. Eu, quando eu tô com alguma coisa, eu entro no mercado, eu sou mais seguido do que antes. As pessoas têm mais medo de mim à noite. Principalmente depois do dread, assim. As pessoas acham que eu sou o cara... As pessoas não esperam de mim um executivo. As pessoas esperam de mim um rapper. Eu todinha. Musical, Eu cheguei né? num rolê pra dar uma palestra, né? Aí falaram assim, você é DJ? Você é DJ. Nossa. Você é DJ? Eu falei, não, gente, eu vou palestrar. Aí ficaram me olhando com a cara assim, tipo, vai falar sobre o quê, né? Você tem alguma coisa pra contribuir? E é isso, eu acho que... E eu fiz os dreads, eu já tinha vontade, mas eu fiz os dreads por isso também. Vai ter executiva, tem um grande amigo, Gustavo Venâncio, que é diretor do Instituto CA, ele tem dread também, mas o dele não é loiro, né? Então também é outro... E aí eu falo pra ele, eu falo, cara, eu fiz os dreads também, vai ter executivo de dread sim. E isso não vai tirar minha pós-graduação, não vai tirar meu inglês, não vai tirar minha graduação, não vai tirar nada disso. E eu vou entregar resultado. E isso é uma provocação que você faz, que você só pode pelo lugar que você tá, né? Tem esse ponto também. Exatamente. Muitas pessoas podem ter esse feeling, tipo, eu quero botar isso, eu quero ter essa assinatura a mais enquanto pessoa preta, mas eu não posso. Recomendo não. Hoje em dia, eu acho assim, é muito... E eu recebi esse conselho há um tempo atrás e espero que isso mude. Infelizmente, por muito tempo, você ainda tem que jogar o jogo do corporativo. Mas na hora que você chegar lá, estoura a boca do balão, seja a sua essência, abra portas. E aí, quando você abrir essas portas, permita que as pessoas sejam o que elas são. Sabe? Tipo, e também decida se é esse é o espaço que você quer estar também, sabe? Não se violente, porque eu tive que alisar meu cabelo por muito tempo para ocupar o corporativo. Isso foi muito violento. Será que eu precisava estar nessas empresas? Sabe? Você vai ter que saber. Crie pontos. Acho que é isso. Crie pontos. Crie essas pontes. Estabeleça ali quais são os níveis que você pode chocar e o tempo que você tem que recuar. Tem lugares que eu vou mais social. Tem lugares que eu vou com essa jaqueta. Tem lugares que você vai... Por quê? A gente tem que falar a língua do sistema para hackear o sistema. Exatamente assim. Aprender o código deles para subverter o código deles. Exatamente. Porque a partir, por exemplo, hoje eu estou na Todes, mas se eu assumo a liderança de outra empresa, eu acho que as pessoas do meu time vão se sentir confortáveis em ter um dread. Então, isso aconteceu comigo, né? Assim que eu comecei a colocar tranças, eu coloquei dread, né? Fiquei uns 2 anos de dread, mais ou menos, 1 ano e meio. E depois eu passei a usar trança colorida. E aí, quando eu entrava nas empresas, muito mais pessoas começavam a usar trança também. Porque como eu estava numa posição de liderança usando, as pessoas se sentiam A Grazi Mendes, quando a Grazi apareceu de trança, assim... Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que, enfim, de consultoria, e não tinha ninguém de trança. E aí a Grazi chegou assim, eu falei, tem uma mulher preta de trança, eu vou fazer também. Eu fiz também, sabe? Porque é isso, a gente se inspira. Então, aprender a jogar esse sistema, acho que para os mais jovens, né? E não é não ser quem você não é, e não ocupar o espaço violento. É ocupar espaços seguros e fazer um jogo, um balanço ali naquela posição para você aprender o código deles, hackear o sistema, se tornar ou uma liderança, ou uma referência, ou se tornar feliz, né? Porque também a gente não pode falar que todo mundo quer ser líder. Você tem que ser feliz, que é sucesso para você. Às vezes sucesso é só ser quem você é. E aí você vai jogando esse sistema para poder fazer isso em segurança. Né? E quanto mais ponte, como você falou, a gente cria, mais fácil fica, né? Mas eu acho que essa história do cabelo, acho que tá começando a... Tá começando, começando, né? Depois de tanto tempo, tá começando a se desconstruir. Acho que agora a gente tem falado muito sobre estereótipos de gênero. Acho que é uma das... O que é ser, né, um executivo, alguma coisa? É muito baseado nesse estereótipo de gênero e algo mais... Eu acho, né? Não sei. Posso estar errado. São os movimentos sociais que vão ciclando, né? Direcionando para um ponto e para outro. Ano passado, eu saí na Forbes e na Exame para CEO de trança, né? Trança colorida. Então, já é um passo, assim. Então, acho que é importante a gente estar nesses espaços também. Agora, para concluir, que a gente já falou bastante, queria pedir para vocês darem dicas para empresas que querem contratar pessoas negras, pretas e pardas, mas também para as pessoas que estão fora do mundo corporativo e querem entrar, como que elas conseguem estar preparadas para isso, né? Acho que são 2 dicas importantes. E aí, primeiro? Eu acho que a primeira coisa é criar um ambiente seguro para as empresas.
Acho que você precisa reavaliar as suas ferramentas de avaliação de desempenho. Não adianta você ter uma Nine Box, avaliação 360 ou tudo mais, se você não calibra essa avaliação de desempenho para as pessoas que estão chegando e estão fora da sua normatividade. Acho que a segunda coisa é invista na área de diversidade, na estratégia de diversidade, de forma intencional. Então, não é fazer 12 palestras no ano. É você criar uma estratégia de diversidade para realmente ter ali uma progressão, acompanhamento de KPIs, né? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Acho que essa é a segunda dica, vou dar só 3, que aí também... mas na última são as vagas afirmativas. Acho que não tem como você ser mais intencional sem vagas afirmativas. Mas para você criar vagas afirmativas, você precisa, primeiro, ter uma estratégia de diversidade e criar um ambiente seguro para aquelas pessoas serem quem elas são ali dentro, que foi o que a gente falou e foi atravessado. Para as pessoas que querem entrar no ambiente, né, no ambiente corporativo, eu acho que todos, né, porque a gente quer sobreviver, né? É isso. Seja empreendedor ou intraempreendedorismo, acho que a primeira coisa é busque criar pontos com outras pessoas, conexões. Acho que tem muito sobre o capital social que te coloca em determinados espaços, né? Então, busque conexões com aquelas pessoas que você admira, com aquelas pessoas que você quer encontrar, e busque referências de empresas que tenham políticas de diversidade realmente inclusivas. Sim. Acho que a gente consegue ver pelos sites das empresas ali a estratégia, o relatório delas. Então, acho que dar uma olhada nisso pode fazer com que você também decida estar lá. E para pessoas negras, olha, super indico o Trainees. Acho que eu queria muito que tivesse... Fez toda a diferença da minha vida. Exato. Eu queria que na minha época tivesse trainee para pessoas pretas. Assim. Teria mudado a minha vida, eu tenho certeza. Então, o trainee, o estágio para pessoas pretas, aproveitem esse sistema. Não achem que estão baixando a régua ou que você só vai entrar porque você é negro. A cota sempre foi para branco. A diferença é que agora a gente está subvertendo o sistema. Então, aproveitem das cotas. Eu vejo muitos jovens falando, não preciso de cota, não quero entrar por um programa exclusivo. Ocupe esse espaço, porque a cota sempre foi de pessoas brancas. É isso. Minha dica para as empresas é educação. Acho que quanto mais a gente consegue educar o público interno, principalmente em gestão eficiente, isso que você falou de saber calibrar para cada pessoa, cara, eu não vou gestionar a mesma galera em todas as áreas. Meu método de gestão com a minha equipe pode não se aplicar com a outra equipe. Então, acho que incluir diversidade dentro do tema de educação e de gestão, de ter essa noção do que essa pessoa foi exposta a vida inteira. O que será que eu posso estar fazendo errado que está mais prejudicando? Em questão de avaliação, como que eu trabalho avaliação e feedback sobre isso com essa pessoa? E eu já tive muitas chances de conseguir empurrar bastante a educação assim e de ter pessoas que eu realmente torci o nariz, virar e falar assim, Paulo, eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu não sabia que era assim. E pessoas que já tinham tido falas absurdas. Que era assim, eu jurava que não havia conversão para pessoa boa. Não havia. E a pessoa depois virou, não militante, mas começou a ter mais posicionamento a favor de pessoas trans no ambiente de trabalho. Enquanto uma vez falou, não, isso daí é bobagem, não há necessidade disso. E depois defendia na reunião por conta própria, porque recebeu... E olha que foi um mínimo de educação, né? Foram pequenos touchpoints assim. Então, acho que botar a educação dentro do currículo de tudo e explicar muito para a liderança o quão danosa ela pode ser. A liderança tem essa imagem imaculada nas empresas, de olha como essa pessoa é incrível. É uma pessoa sujeita a erro igual a todo mundo, né? E se a gente seguir ali na reguinha, você vai ver muito erro, não é uma coisa ou outra. Então, tirar esse pedestal santificador da liderança e ensinar que vocês podem estar fazendo muita coisa errada e vamos botar a educação para resolver isso. E a dica para as pessoas que querem entrar, eu sou muito tia de frase do Facebook, sabe? Eu adoro, desde que não tem um GIF. Tem uma frase que fala assim, a pessoa inteligente é aquela que cai no buraco e consegue sair. A pessoa sábia é aquela que não cai no buraco que o inteligente caiu. E aí linkar com o que você falou de procurar outras pessoas. Procure para falar assim, tenho medo disso, como que é isso? Você tem conexão, né, para você se abrir, obviamente, não com qualquer pessoa que você vai linkar. Oi, tudo bem? LinkedIn, nunca te vi, nunca vi com você, vou te contar a história. Não tão assim, mas entender o que eu posso esperar para eu me preparar
e conseguir não cair nesse buraco que talvez você caiu. E essa conexão, às vezes, começa na própria família, né? É. Primos, tios. A gente tem uma coisa de, quando mais jovem, não reconhecer a sabedoria dessas pessoas. Então, começa na própria família, na própria comunidade. Às vezes, você entra no LinkedIn, manda mensagem, mas aquele seu vizinho que sai todo dia, 5h30 da manhã, para trabalhar, e que tá ali crescendo, você não fala com ele e fala, pô, meu, e aí? A humildade também de reconhecer que o outro pode te ensinar muito. É isso. É importante isso também, né? Acho que é a mesma coisa do pedestal. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e acha que só aquela pessoa que está lá, que é, cara, puta conselheira do negócio, a gente consegue falar, essa é a pessoa que sabe, o resto não. Não entende da sua vivência. E acho que tem muita similaridade nas vivências, né? Tanto do que todas as pessoas em diversos tons de pele vão passar, quanto para o comportamento do mundo corporativo, que é, assim, altamente clássico e previsível. Né? E aí, última dica, contrate diversidade. Né? Contrate resoluções de ponta a ponta. A gente fala muito que quando a gente resolve um problema pela metade, a gente não resolveu o problema. Se eu boto pessoas pretas para dentro e não desenvolvo, não resolvi o problema. Elas vão embora. Se eu só boto pessoas pretas de pele clara, não resolvi o problema. E fica esse monte de coisa rachada, assim. E sempre que racha mais, arrebenta para o nosso lado. Né? O primeiro teto de vidro cai na nossa cabeça e nem foi a gente que construiu. Então, acho que é isso. Perfeito. E trazendo aqui um pouco sobre família, né? Meu primeiro exemplo de liderança foi minha mãe, que nunca teve contato com o mundo corporativo. Então, assim, eu aprendi a bater de cara na parede e me virar assim mesmo por causa dela. Então, a gente tem vários exemplos para aprender sobre isso, acho que é super importante. E um outro ponto é lembrar que diversidade tem que ser uma skill da liderança, né? Não dá para a gente apartar isso com como o líder precisa aprender a se comportar, principalmente falando de saúde mental. Então, pensem e estudem sobre isso, porque é super importante. E agora vamos fechar. Não é favor, né? Pois não é uma aprender caridade. sobre isso, não é caridade. E a cultura come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker já falava. Diversidade faz parte da cultura. Então, Perfeito. olhar para isso é sustentar a cultura daquela organização. Perfeito. Agora os arrobas de vocês, para o pessoal seguir vocês também. Nossa, eu acho muito chique esse negócio. Eu acho que o meu arroba é gabs.romão no Instagram e Gabriel Romão no LinkedIn. Também tem um arroba da Todes, então sigam lá. E é isso. Acho que são os dois arrobas. Talvez tenha errado alguma letra, mas é isso. Gabs.romão. Bom, eu sou o Paulo Rezende, no LinkedIn está com esse nome e meu arroba é pf.rezende. O meu arroba é @tamaravilhosa, com 2 As depois do M. E o meu LinkedIn está como Tamara Braga. Então, sigam a gente lá. E sigam também o Diversidade, né? Que é @diversidade.br. E é isso, habitantes. Muito obrigada. E esse é o nosso último episódio da temporada. Obrigada, gente. Obrigado. E até a próxima temporada.